meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje recebendo a honrosa visita do nosso caríssimo doutor, juiz Hélio Pinheiro, já agora com assento aqui na vara privativa de entorpecentes, vamos tratar disso, e que tem muitas informações interessantes para nos trazer. Para não perdermos tempo, meu caro Hélio, quero te agradecer a sua disponibilidade. Nós marcamos essa nossa conversa antes e em duas oportunidades você tinha compromisso e agora, finalmente, mesmo com o horário apertado, você me alertou, se é que é a expressão, do seu horário e tal, e nós vamos bater esse papo. Então eu quero rapidamente, meu caro Hélio, agradecer em meu nome, em nome da equipe, em nome da casa, TV Mar, Canal 25, e dizer que você sinta-se à vontade. E eu quero antes, Hélio, te deixar também facultado você fazer uma primeira consideração, qualquer que seja, como eu sempre faço, para os nossos telespectadores. Por favor. Obrigado, meu amigo Jerônimo. Primeiro eu queria te agradecer mais uma vez, né? A terceira oportunidade que eu sou entrevistado por você, que é muita honra para mim. Só nesses estúdios é a segunda vez. E sempre que você me chama, para mim é um motivo de muita alegria e de muita honra, porque todos nós que somos da área do direito, temos em você uma pessoa que é um modelo de juiz, de operador do direito e, portanto, a pessoa que nos espelha. Para mim é uma grande honra, estarei sempre que possível e sempre que você me convocar aqui para o seu programa, que é um programa, como todos nós sabemos, líder em audiência e prestigiado em todo o estado de Alagoas e até fora do estado. Mas, meu caro Hélio, a honra é minha e é da casa e é dos nossos assessores aqui, e não se discute mais isso. Hélio, me diga uma coisa, você é um vencedor na melhor acepção da palavra. Você é aquele estudante, não é, que enveredou, né, por esse caminho da intelectualidade, e você fez concursos, você tem tido sucesso nos concursos que você fez. E aí eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque nós temos um número monumental de assistentes que são estudantes de direito, e é sempre uma coisa que me chama a atenção, porque eu às vezes vou buscar na minha vida anteacta o momento em que eu me preparei para concurso, foi um padrão, mas cada um tem a sua metodologia própria. Existe algum segredo para que o indivíduo que se predispõe a enfrentar um concurso, para juiz, Ministério Público, não importa, para ele ter sucesso, existe algum caminho, alguma fórmula? Jerônimo, eu costumo sempre dizer às pessoas que me fazem essa pergunta... Você fala de cadeira, porque você passou por isso, né? É verdade, Jerônimo. Eu passei em alguns concursos e o meu foco sempre foi a magistratura, era algo que eu almejava, era meu objetivo, a minha meta de vida. E as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu conheço e que fazem concurso e que desejam trilhar esse mesmo caminho, também me fazem esse tipo de pergunta. Eu sempre respondo o seguinte, olha, a dica mais fundamental para se passar no concurso é estudar bem durante a faculdade. Eu acho que fazer uma faculdade de Direito, que é o nosso caso, bem feita, é fundamental para você lograr êxito nos concursos. O que é que acontece hoje em dia, Jerônimo? O que é que eu percebo? Os alunos terminam a faculdade de Direito, normalmente, eu não diria a maioria, mas muitos deles pensam que quando terminar a faculdade de Direito, eles entram num cursinho e se preparam para concurso. Quando é totalmente o contrário, você tem que se preparar durante toda a sua vida acadêmica para poder passar num concurso. Eu consegui passar num concurso muito rapidamente porque eu tive a sorte de ter estudado bem durante a faculdade. Então, se preparar bem, ler bem durante 5 anos de faculdade é fundamental. Você não recupera 5 anos em 6 meses. E é o que a gente vê hoje na indústria, até dos cursinhos, que tem preparado e ajudado muitos alunos a passar no concurso, mas o que a gente percebe passam aqueles que se prepararam antes, durante a faculdade, durante os seus estudos, durante a sua formação acadêmica. Porque é nesse período de 5 anos que você, de fato, aprende todas as lições preliminares do direito, toda a base do direito. Não vai ser em 6 meses ou em 1 ano que você, deixando, digamos assim, deixando de dar atenção especial à sua formação durante a faculdade, não vai ser em 6 anos ou em 1 ano que você
vai recuperar todo esse tempo perdido. Como você sabe, a gente, para passar em Verdade. concurso, tem que estudar muito. Verdade. Meu caro Ed, e aí vem a momento uma expressão que é dos ingleses, que eu gosto muito. Os ingleses têm uma expressão que diz, the base is all. A base é tudo. Claro. Se você não tiver uma base sólida, você não vai ter sucesso. E você sabe que eu estive na cátedra há muitos anos, Sim. 25 anos eu estive na cátedra. E uma outra coisa que eu acho, pelo menos na nossa área jurídica, é que se o indivíduo não tiver também uma base de leitura, já na formação, já no secundário, ele também vai ter grande dificuldade para estudar na própria faculdade. Com certeza. Porque é um curso que exige muita leitura do indivíduo, uma visão humanística para que ele poder compreender, para que ele possa compreender, né, sociologia jurídica, as Isso. próprias tipicidades delitivas e tal. O cara tem que ter uma visão, eu diria, universal. Se ele não tem, verdade. vai ter dificuldade. E se ele banaliza na época de faculdade? Aí é difícil recuperar. Essa questão, Jerônimo, é muito importante, porque hoje os concursos, principalmente na nossa área, que são considerados os concursos mais difíceis de lograr êxito no Brasil, que são os concursos de juiz, de promotor, esses concursos já não existem mais só direito. Você falou muito bem, você tem que ter uma visão mais cosmopolítica. Por exemplo, você tem que ter para você hoje saber bem direito, você tem que saber, por exemplo, sociologia, economia, história, essa visão interdisciplinar. Pelo menos uma visão macroscópica. Ele tem que ter. Macroscópica, é verdade. Por exemplo, hoje se fala muito em análise econômica do direito. Aliás, no livro recentemente lançado, a gente tem um capítulo sobre análise econômica do direito. Então, hoje você não basta saber direito. Você precisa saber todas as disciplinas que, de certa forma, condicionam a aplicação do direito. E, portanto, você tem que saber sociologia um pouco, história, economia. Por exemplo, como é que você vai aplicar uma norma que afete, por exemplo, diretamente a economia de um município, de um estado, de um país, sem levar em consideração esse fator que está fora um pouco do direito? Será que é possível você, por exemplo, interpretar uma norma, aplicá-la no caso concreto, sem levar em consideração os efeitos fiscais que essa norma, que essa sua decisão embasada na norma pode produzir para um município, por exemplo? A questão do fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é um exemplo disso. Você tem que, antes de decidir, saber das consequências, não só sociais, mas também econômicas daquela decisão. Portanto, saber um pouquinho de economia é muito importante para qualquer operador do direito. Eu quero tratar desse assunto da judicialização da saúde. Você esteve na presidência, você deve ter acompanhado isso. Eu acho que você tem informações boas para nos trazer. Mas você veja, eu não sei porque os currículos mudam, não mudam radicalmente, mas eles mudam de uma matéria para outra. Eu, quando fiz direito, eu paguei economia. Eu cumpri essa cadeira de economia em 2 semestres. Muito importante. Então, a gente teve o que se chama de conceitos básicos de economia. Até já faleceu o meu professor. E realmente, se o indivíduo não tiver essa visão, ele vai, como dizia Calmon de Passo, ele de canelada em canelada pode até acertar, mas que não é uma decisão que a gente chama de embasada, na melhor acepção da palavra. A questão da judicialização da saúde, diz que está ficando inviável, né? Pois é, Jerônimo. Para o município, para o Estado, como é isso, hein? Olha, é uma situação extremamente delicada. Como você, como juiz experiente, que já passou por muitas dessas situações, sabe até melhor do que eu, o juiz, quando se depara com uma ação envolvendo fornecimento de tratamento médico ou de medicamento, ele se depara com um dilema logo no começo. O dilema é entre salvar eventualmente a vida de uma pessoa, ou pelo menos minorar o sofrimento. Ou minorar aqueles sofrimentos, aquela angústia, aquelas agrúrias. E, por outro lado, ter a consciência de que você, quando determina o Estado, o município ou a União que forneça um medicamento, principalmente os de alto custo, para uma pessoa individualmente, você está, no fundo, retirando a possibilidade desse ente público fornecer tratamento básico, provavelmente para centenas de outras pessoas. Então, logo de começo, há uma certa violação do princípio da isonomia, porque o dinheiro, ele vai ser deslocado, o dinheiro não nasce em árvore e nem vai ter dinheiro extra para fornecer esse medicamento. Alguém tem que receber. Exatamente. Então, por exemplo,
Não é incomum, e você sabe disso, a gente lidar com ações que envolvem, por exemplo, um tratamento para câncer superior a R$ 1 milhão. Isso não é incomum na justiça brasileira. Os medicamentos para determinadas doenças são de altíssimo custo. A grande questão é, quando a sociedade, quando um cidadão precisa ir à justiça para pedir ao juiz um tratamento médico ou fornecimento de medicamento, a gente tem que pensar logo de partida de que há algo errado. Por quê? Porque provavelmente o Sistema Único de Saúde não está funcionando a contento, provavelmente a gestão do dinheiro público alocado ao setor de saúde não está sendo desempenhada da forma desejada. Mas, de qualquer forma, é um problema que nós temos, que o judiciário brasileiro tem que enfrentar, é o problema da judicialização da saúde e, provavelmente, o gerenciamento por parte de juízes de recursos públicos escassos, em benefício, provavelmente, de uma ou de poucas pessoas que teve acesso à justiça e, provavelmente, em detrimento de várias pessoas, de várias famílias da comunidade que precisa de tratamento médico básico e que esse dinheiro, colocado à disposição de poucas pessoas que tiveram acesso à justiça, vai fazer muito falta. Então, é um problema também de isonomia. Você consegue ver já nesse... Agora, recentemente teve um simpósio, recentemente agora, né, aqui, para tratar da judicialização da saúde. Dessa temática, exatamente. Foi criado também, dentro do próprio tribunal, um ambiente que eu vou chamar de faz um filtro. Eu sei que são situações dramáticas, né? São situações dramáticas. Eu sou muito sensível, não é? Eu sou muito sensível à necessidade, à carência humana. O padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, ele termina de forma muito candente. Ele diz que uma das coisas mais tristes que pode acontecer a uma pessoa é ela na necessidade de ter que pedir. O nosso padre Antônio Vieira disse, uma das coisas mais tristes que pode acontecer ao ente humano é ele, numa determinada quadra da vida, na necessidade de ter que pedir. Mas mais triste do que ele ter que pedir é, ao pedir, receber um não. Isso me deixa realmente, sabe, bastante comovido. E não se encontrou uma saída ainda. Né? Se tem uma saída, rigorosamente falando, não tem uma saída. O SUS não suporta, essa é a realidade. O SUS não suporta. Um dilema que nós temos que falar mais sobre ele, discutir para tentar tirar obtermos uma saída que, enfim, não deixem em desamparo as pessoas que precisam, mas, por outro lado, não se utilize de forma até a esgotar os parcos recursos públicos que são utilizados em outras áreas também. Meu caro Eli, aí, para os nossos telespectadores, os que não são, eu sempre digo, os que não são iniciados não têm essa ideia. O juiz que se preza e se respeita, ele tem que estudar todo dia. É verdade. Eu costumo sempre dizer que eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade. De lá para cá, não lembro de um só dia em que eu não tenha aprendido uma coisa nova. E que eu não tenha lido alguma coisa. Então, o indivíduo é um engano achar que porque passou no concurso e tomou posse, ele pode lateralizar os livros, né? Quero já abrir aqui um segmento para a gente tratar de um assunto, mas eu vou voltar porque você tem outras obras. Você tem quantas obras publicadas, Hélio? Geraldo, hoje tenho já quatro obras publicadas. Todas você isoladamente, né? Não, tem umas individuais e outras coletivas. Eu tive na quinta-feira, eu tive no lançamento do seu livro. Isso. Que é Filosofia do Direito e Conectividades, né? Exatamente. Vamos tratar um pouco dessa obra. Como foi que ela nasceu? Geraldo, olha, essa é uma obra muito interessante, foi coordenada por mim, por Adualdo Catão. Nós vamos colocar a imagem aí, viu? Adualdo Catão, por mim, por Mariana... Como é que nasceu essa ideia? E por Bruno. Olha, primeiro que é um tema, digamos assim, que eu gosto de ler, sobre o qual eu gosto de pesquisar. E nós temos uma turma que faz mestrado, concluiu recentemente na UFAL, e que trataram muito desse tema, que são os alunos do Adualdo Catão, que tiveram inclusive na SMAL
apresentando seus artigos no encontro que nós fizemos sobre o Empejude. E nesse encontro eu fui um dos avaliadores dos artigos. E assim, diante dos artigos muito bem produzidos, muito bem pesquisados, a gente resolveu se unir e fazer uma coletânea de artigos Todos eles com uma grande bibliografia, eu vi. Grande bibliografia, assim, trataram de temas profundamente, temas complexos, mas com a densidade necessária para esse tipo de tema, que é a filosofia do direito. Mas tem uma característica muito interessante nesse livro, Jerônimo, que apesar de ser sobre filosofia do direito, que são temas normalmente um pouco mais complexos, a gente procurou tratar desses temas assim de uma forma mais objetiva e mais acessível para qualquer leitor, não só para o operador do direito. De modo que a gente deu mais ênfase nos dados da realidade do que propriamente enveredar por construções excessivamente teóricas. Eu vou chamar de ensaios. Você tem quantos ensaios nessa obra? 2, né? Exato. Então a gente procurou evitar especulações excessivamente abstratas e colocar o pé mais na realidade. Tanto que das vertentes do livro, na primeira parte, a gente trata muito de pragmatismo, que é justamente essa escolha pelos dados da realidade em detrimento de especulações muito abstratas. Maravilha. Esse livro já está à venda na Amazon, é? Já, Jerônimo. Esse livro já está em todas as principais lojas virtuais do Brasil. Se a pessoa quiser adquirir, por exemplo, fisicamente aqui em Maceió, tem na Nova Livraria, mas tem todas as livrarias virtuais do Brasil. Tem na Amazon, nas lojas americanas, no Extra, na Martins Fontes Paulista. Tem todas as melhores livrarias do Brasil, já está disponível. Maravilha, Hélio. Eu quero sempre te parabenizar, porque você tem uma vida devotada à pesquisa. E eu quero, me tem uma curiosidade, eu estive com você em Coimbra, eu estive lá com você em Coimbra, você lá naquele, vou chamar de fim de mundo para a gente, né? Tem que atravessar um oceano, e você verdade. lá, rapaz, naquele silêncio digno com sua esposa, com seu filhinho lá, estudando e tal. Como foi aquela passagem sua lá em Coimbra, hein? Jerônimo, aquela passagem foi fundamental para mim. E morredora, né? É verdade. Inesquecível, que vai repercutir na minha vida acadêmica daqui para frente. Foi muito importante. Eu fiquei 2 anos lá fazendo o mestrado. E você já está fazendo doutorado também lá por Coimbra, né? Isso, Termina quando? Já tem uma ideia? Jerônimo, olha, agora eu estou na fase de conclusão da tese, que eu espero que eu consiga até o final do próximo ano. É o alongamento de uma obra sua já publicada, né? Exato. Eu quero também tratar dela. Claro. E, Jerônimo, foi uma experiência incrível estudar na Universidade de Coimbra. Primeiro porque a Universidade de Coimbra, como você sabe, ela foi fundada em 1290, ou seja, no século XIII. O Brasil nem existia. Nem existia assim como nós conhecemos hoje, que o Brasil veio a ser descoberto pelos portugueses em 1500, mais ou menos, quer dizer, há mais de 200 anos atrás, a Universidade de Coimbra já formava as principais cabeças pensantes da Europa. Então, é uma universidade multissecular e, para mim, foi uma grande honra estudar lá na Universidade de Coimbra, com os nossos mestres, com o Canotilho, que é uma grande referência para o direito constitucional. Joaquim José Gomes Canotilho. Né? Inclusive, eu coordenei um livro em homenagem ao professor Canotilho. Ele já esteve aqui 2 vezes, né? Já esteve aqui duas vezes em Maceió. É um grande jurista, eu acho que é um dos maiores constitucionalistas vivos hoje na Europa. A Constituição da Itália sofreu uma grande influência dele. E a de Portugal também. Na Europa inteira, ele é muito considerado, muito respeitado. Né? E a nossa Constituição, Jerônimo, de 88, sofreu uma enorme influência do professor Canotilho. Ele é, de fato, hoje um dos maiores pensadores do direito. Qual a idade dele hoje, Canotilho? Deve ter uns 77, 78 anos. Está perto dos 80. Mas eu considero jovem ainda, viu? Na atual quadra da medicina,
da evolução medicamentosa, etc. Um indivíduo com 75 anos, 76, ele é jovem ainda. É verdade. Não vem com esse negócio de velho, não é não. E ele está muito ativo ainda, muito ativo, né? Está escrevendo. Mas ele se aposentou, né? De professor ele está aposentado. Mas ele tem o lugarzinho dele lá, né? Ele tem um gabinete dele na Universidade de Coimbra e dá aulas ainda. Então, aulas especiais, ele sempre é convidado a dar aula até hoje, lê e escreve muito até hoje. Ed, a gente aproveita aqui para contar uma história interessante. A gente vai vendo pelo mundo e acha bacana isso, né? Eu, quando estive na Inglaterra, eu fui a uma cidadezinha chamada Bladon. E lá naquela caminhada nós fomos tomar um chopp, uma coisa, e entramos num... Aqui seria o quê, meu Deus? Aqui seria um barzinho bastante humilde. Bastante, nada de sofisticado. E nós ficamos lá tomando uma cerveja e notamos que havia uma cadeira vazia lá, com um nome escrito, e perguntamos, né? Aquela cadeira ali, se aquela cadeira ali ninguém senta. É que existe um cidadão dessa cidade que recebeu o título de ser. Pronto, esse título que ele recebeu, um título honorífico, criou uma cadeira cativa para ele. Aqui essa cadeira fica ali. Quando ele vem aqui, pronto, tem um lugarzinho dele. Está sempre disponível. Pode ter aqui 200 pessoas, que não cabia naquele ambiente, mas o lugarzinho dele estava lá livre. Mesma coisa lá em Coimbra, né? O professor pode até não ir mais lá, o Canutilho, mas... Mas tem a cadeira dele, tem o gabinete dele. Ou seja, eu respeito muito, primeiro, a história, a trajetória, a contribuição que o professor Canutilho deu para o mundo do direito e, portanto, projetando, de certa forma, a Universidade de Coimbra aí pelo mundo. E a participação ativa que ele ainda faz até hoje na comunidade jurídica, né? Escrevendo, palestrando, ensinando. Ele tem uma obra, ele comenta sobre matéria constitucional, meu amigo, é uma coisa... É gigantesca. Eu digo até brincando, me perdoe, não é nada banalizador, mas aquele livro serve até para cepo de caminhão, pode estar, que ele segura um caminhão. É verdade, Gerônimo. Sabe qual é a obra, sabe? Eu sei, a teoria da Constituição sobre ele tem mais de 1000 páginas, é uma obra gigantesca, que é o clássico do professor Canutilho. Meu caro Hélio, vamos agora, ele tem muitos assuntos aqui, podemos passar de um para o outro com a maior naturalidade. Você está numa vara, eu vou chamar de cruenta. Você tratar, meu amigo, com aquelas pessoas envolvidas em tráfico de entorpecente, usuário, etc., aquilo é uma coisa que incomoda. Ao homem bem informado, incomoda. Eu estou dizendo isso porque já te conheço bastante para dizer da sua formação intelectual e sua formação moral. Você não é homem para estar lidando com o negócio de homicídio, de assassinato, tráfico e tal. Como é que você está nessa vara de entorpecente? É verdade, Gerônimo. Você lembra, quando você vinha para a capital, eu torci para você ficar numa vara civil, lembra disso, né? Lembro. Conversei com você algumas vezes, Hélio, venha para uma vara civil, que nós precisamos de você. Quando eu digo nós, a sociedade precisa de você. Você está numa vara criminal, como é que está, Hélio? É verdade, Gerônimo. Eu estou na vara de tráfico de drogas, como você sabe, né? Então, uma vara, de fato, pesada, uma vara em que você tem que lidar todos os dias com situações desagradáveis, mas que é preciso enfrentar, né, Gerônimo? Hoje o tráfico de drogas no Brasil todo, em Maceió, eu posso falar por estar já há alguns meses nessa vara, é uma situação... Quantos meses está online? Desde abril, mais ou menos, então, uns 6 meses, 5 meses, mais ou menos. Então, Gerônimo, hoje o tráfico de drogas é uma questão que envolve não apenas a saúde pública, mas a segurança pública. Então, hoje a gente vê os jovens sendo aliciados desde cedo pelos traficantes para poderem se viciarem e, portanto, virarem vendedores para eles, as mulas deles, até para sustentar o tráfico, eles precisam, às vezes, vender determinada quantidade de entorpecentes e acabam... Atingir metas. Então, Gerônimo, hoje nós estamos numa situação que eu diria calamitosa, porque as drogas estão tomando conta da nossa sociedade, não apenas de Maceió, mas do Brasil de um modo geral. É uma situação que tem que se tratar através de 2 linhas. Uma é a questão de saúde pública, porque quem é apenas um usuário e viciado em drogas, ele precisa ser tratado porque é doente.
Mas, por outro lado, uma questão de segurança pública. Por quê? Porque as pessoas viciadas em drogas, uma vez esgotados os recursos financeiros para comprar o entorpecente, eles vão ter que adquirir dinheiro de alguma forma. E normalmente vão... As barreiras éticas quebram todas, né? Totalmente. Então, vão fazer o quê? Vão roubar para poder sustentar o vício, vão matar, vão furtar e também vão incrementar o tráfico de droga, vendendo drogas até para ganhar um dinheiro para manter o vício. Então, é uma situação muito difícil. Nós vivemos um drama em que, de um modo geral, a gente não consegue, com muita rapidez e eficiência, chegar nas pessoas que fornecem a droga. Normalmente não são pessoas viciadas em drogas, são pessoas que trabalham com drogas como uma empresa, como um meio de sobrevivência e, portanto, não usam para poder não prejudicar o seu empreendimento criminoso. Então, são essas pessoas, os fornecedores, os grandes traficantes, que a gente precisa detectá-los, identificá-los, prendê-los e puni-los na forma da lei, porque eles acabam disseminando a droga e estimulando até crianças e adolescentes a se viciarem para poder vender drogas para eles. E como é que estão lá os processos? Eu falo assim, o acervo processual, como é que se encontra lá na vara? Jerônimo, hoje nós... Você sempre falou que ia provocar um mutirão, ia buscar uma saída heróica, como é que está isso lá? Hoje nós temos duas varas de drogas, a minha e do Dr. Antônio Bittencourt. Então, nessas duas varas hoje deve ter mais ou menos uns 3.000 processos. Na minha deve ter metade disso, uns 1.500. E com muitos processos assim que precisavam pautar a audiência, ouvir... Sempre tem instrução, né? Tem que ter, né, Geraldo? Sem a instrução a gente não consegue concluir os processos. Então, eu fiz recentemente um mutirão de 6 dias e eu consegui realizar 150 audiências, ouvindo todas as pessoas, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interrogando os réus e, em seguida, prolatando a sentença. Foi muito proveitoso o resultado, muito animador. Fizemos 150 audiências e praticamente todas as sentenças foram prolatadas na própria audiência. Vamos fazer uma pausa aqui brevíssima e retornamos, que vou fazer um alongamento, uma pergunta sobre essa questão de vara de entorpecente da sua convivência, como é que você tem enfrentado isso? Ok. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência, voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando com essa conversa aqui com o Dr. Hélio Pinheiro, que é titular da 15ª vara, que é privativa de entorpecentes. São duas varas, né? Hélio, só alongando essa abordagem sobre a vara de entorpecente, como é que está o encarceramento? Como é que você tem enfrentado essa questão do encarceramento, menos do traficante e mais do usuário? É verdade, Gerônimo, temos que ter uma atenção muito especial para isso, porque
há dois tipos de réus envolvidos no tráfico de drogas. Um é o que a gente chama de traficante profissional, habitual, que tem no tráfico de drogas o seu meio de subsistência e sua empresa criminosa. Esse não é viciado? Não, esse normalmente não usa droga, porque a pessoa que usa droga normalmente não tem muito futuro no tráfico. A gente sabe que ou é preso muito cedo ou é morto pelos próprios traficantes, até em virtude de dívida de droga e tudo mais. Então, existe, por um lado, o traficante habitual, profissional, que normalmente não usa drogas. E tem, por outro lado, o traficante que a gente chama de eventual. É aquele usuário que se viciou em drogas e virou traficante para manter o vício. Vende drogas para os traficantes profissionais e, em troca desse trabalho, ele recebe a sua remuneração em entorpecentes. Então, a gente tem que fazer essa distinção quando você vai prender ou punir uma pessoa envolvida com tráfico de droga. O traficante habitual, profissional, esse tem que ter uma reprimenda muito mais elevada, muito mais rigorosa e muito mais exemplar do que o traficante ocasional, eventual, que no fundo ele está ali vendendo a droga, cometendo um crime, é verdade, mas está mais compelido por um vício em relação ao qual ele não tem poder para enfrentar, para superar, não tem condições físicas e psíquicas para superar e, portanto, ele é compelido a vender a droga para manter o próprio vício, até porque normalmente essas pessoas são pessoas pobres e não tem como fazer um tratamento para tentar amenizar esse vício e se desintoxicar. Então, esses traficantes ocasionais, a gente tende a aplicar a lei, mas aplicando uma pena na medida dessa culpabilidade que é reduzida, na minha opinião, do traficante usuário que virou traficante para manter o vício. Já o traficante profissional, não. Esse, de fato, é o grande problema que nós temos que enfrentar. A punição, quando eles são pegos, tem que ser rigorosa, exemplar, porque são eles que movimentam toda essa indústria do tráfico de drogas, acabando com as famílias. Essa que é a verdade, porque quando uma criança, um adolescente se vicia em drogas, Jerônimo, é muito, muito difícil conseguir reverter o quadro e toda a família é penalizada como um efeito colateral. É um drama humano. Você ter um filho viciado em droga é um drama humano. Eu gostei porque nós somos, o homem, o ser humano, ele é fruto de experiências. Eu me recordo aqui, quando eu era criança, eu me recordo que quem usava droga era, regríssima geral, era um indivíduo pobre e de cor. Você não via droga na classe média, quando eu era criança, né? E uma outra coisa que eu observo, né, ainda nos meus olhos de criança, é que quando o indivíduo entrava no mundo da droga, ele se autoproscrevia. Né? Lá no ambiente onde eu vivia quando era criança, uma praça aqui, Praça Raiol, havia um conviva lá, mais velho do que a gente. Um dia ele enveredou pelo mundo da droga, ele se auto-isolou, ele deixou de andar lá. Não precisou ninguém dizer a ele. Quer dizer, havia essa análise sociológica que eu gostaria de alguém fizesse para mim isso. O indivíduo, além de haver poucos usuários, quando o indivíduo entrava naquele vício, naquele ambiente, ele mesmo se autocensurava e dizia, não posso mais andar aqui. Mas depois a droga se difundiu de uma maneira tal que se tornou uma tragédia. É verdade. Você acha que o cárcere auxilia em nada o viciado? Infelizmente, Jerônimo, é uma realidade. A prisão do usuário desse que eu chamo de traficante ocasional, porque quer manter o vício, é de pouca ou quase nenhuma utilidade. Porque, como eu disse, as drogas hoje envolvem duas vertentes. Uma questão que é a saúde pública, outra questão que é a segurança pública. Esses viciados em substâncias entorpecentes, eles estão mais ligados a essa vertente da saúde pública. No fundo, são pessoas doentes que precisam ser tratadas. Então, eles não são pessoas que raciocinam da seguinte forma, eu vou vender drogas para eu enriquecer. Não, eles dizem, eu vou vender drogas
para eu poder manter o meu vício. Essas pessoas são, de certa forma, doentes, têm que ser punidas, porque traficar drogas em qualquer circunstância é crime, mas, no fundo, o cárcere para eles não vai ter muita utilidade. Eles precisam associar a pena de prisão privativa de liberdade com um tratamento para fins de amenizar esse vício, né? Vocês têm lá uma equipe secundária de psicólogo, de assistente social, tem isso lá, não, né? Olha, Jerônimo, isso seria, digamos assim, no mundo ideal para uma vara de tráfico de droga, ter uma equipe multidisciplinar com sociólogo, psicólogo, psiquiatra, mas infelizmente nós não temos. Quem sabe para o futuro a gente consiga uma equipe multidisciplinar, como são nas varas da infância e juventude, que são muito bem estruturadas, com equipe de apoio para o juiz enorme, com assistentes sociais, etc. Mas nas varas de tráfico de drogas não se costuma ter essa equipe. Como é que está o nosso manicômio judiciário? Olha, Jerônimo... Deixa eu só explicar. Quando eu me formei, já no último ano, nós fizemos uma série de visitas. Eu me lembro que nós fizemos aqui uma visita a uma colônia agrícola. Não sei por que aqui em Alagoas acontece. Quando Alagoas, que é onde eu vivo, a colônia agrícola desapareceu. Se pulverizou. Nós fomos lá e a professora explicando qual era o sentido finalístico daquela colônia agrícola. Nós havíamos estudado, naquela época, recentemente, a lei de execução penal, aplaudíamos aquilo, ficamos maravilhados. Olha, aqui vai ser a padaria, aqui vai... Tudo isso era, me desculpe a expressão, Hélio, uma enganação, rapaz. Nós éramos jovens, estudantes, acreditamos naquilo ali. Aquilo foi uma enganação para a gente. Eu me lembro disso com uma frustração. O manicômio judiciário não é diferente. Nós fomos lá fazer uma visita, vimos os pacientes, etc, etc. Como é que está aquilo hoje? Você tem notícia daqui? Ó, Jerônimo, eu confesso que eu não tenho muitas informações sobre o manicômio judiciário, mas ele existe. Mas sei que existe. Quando nós temos alguns réus comprovadamente com problemas mentais, é levado para lá para fazer um tratamento, etc. Com relação à colônia agrícola, esse é um problema do nosso estado de Alagoas. Hoje o regime semiaberto praticamente não existe para os réus que são condenados. Estava no município de União dos Palmares. E então, Jerônimo, a gente acaba que hoje o regime, quando um preso é condenado a cumprir uma pena privativa de liberdade em regime semiaberto, praticamente não existe o regime semiaberto em Alagoas, portanto, o réu, no fundo, fica automaticamente no regime aberto por falta de espaços como esse, como uma colônia agrícola, em que as pessoas possam cumprir com dignidade a sua pena em regime semiaberto, quando for o caso de regime semiaberto, né? E nós temos aqui mesmo, não precisamos ir para fora, nós temos aqui mesmo, eu digo aqui no país, nós temos um sistema de colônia agrícola que funciona muito bem, que é em Minas Gerais. É verdade. Funciona muito bem, é um modelo. Não é? É só, na minha opinião, é vontade política. É ir lá, dar uma olhada, levar pessoas especializadas, anotar tudo direitinho. Vamos plantar isso. Porque o fenômeno da criminalidade é um fenômeno que você não consegue simplesmente afastá-lo, é uma realidade, e você tem que tratar. É verdade. E esses ambientes são muito propícios para agilizar a ressocialização do preso, né? Sim. Porque eles já ficam, de certa forma, em contato mais próximo com a sociedade, refletindo sobre o crime que praticou. É muito importante. Mas a certeza que nós temos é que uma vez que o indivíduo ingressa no mundo da droga, para sair, vamos fazer promessas de se agarrar com um monte de santo, porque é difícil. É verdade, não é fácil. Eu quero voltar agora a tratar mais de sua produção literária. Você, a sua tese, você quando fez o mestrado em Coimbra, você lançou uma obra. Isso. Se chama Juristocracia, o meu livro. Esse é um livro de produção individual baseado na minha dissertação de mestrado em Coimbra. É um livro que eu tenho muita satisfação de falar sobre ele. Está sendo muito bem vendido esse livro. Muito bem vendido no Brasil todo, Jerônimo. Você encontra também esse meu livro em todas as boas livrarias do Brasil. Pode comprar pela internet,
em qualquer livraria. Qual é o núcleo temático dele, de abordagem? Juristocracia, eu tento falar dessa relação, às vezes não tão sinérgica, às vezes conflituosa, entre os três poderes, mas especialmente entre o poder judiciário e o poder legislativo. Então, no fundo, juristocracia trata da temática da separação dos poderes e quais são os limites da atuação judicial frente aos poderes políticos. Então, Jerônimo, eu tento fazer uma divisão entre o que é de competência do Poder Legislativo e o que é de competência exclusiva do Poder Judiciário e tentar traçar limites para que um não invada a competência do outro, sob pena de, como nós estamos vivendo no Brasil, com muita intervenção do Poder Judicial nas esferas políticas, de a gente ter um Estado juristocrático. Daí é a temática do meu livro, que trata exatamente disso, uma tendência de transferência de competência decisória dos poderes legislativo e executivo para o Poder Judiciário. Hoje, os grandes problemas e os grandes dilemas da sociedade, seja sob o ponto de vista político, econômico ou social, está sendo decidido não no Congresso Nacional, não na Presidência da República, mas no Supremo Tribunal Federal e no âmbito de todos os judiciários. Mas era uma missão, então, do Legislativo, né? É verdade. Uma das causas dessa expansão exagerada do Poder Judiciário frente aos agentes políticos uma das causas, tem várias, mas uma delas é a omissão do Poder Legislativo. Então, quando o Poder Legislativo, por exemplo, deixa de atuar, deixa de legislar, evidentemente que a sociedade não pode ficar sem um marco normativo e aí entra o Supremo Tribunal Federal, quando provocado, e acaba suprindo essa lacuna. O que, assim, por um lado é importante para a sociedade, mas por outro também não é tão benéfico. Por quê, Gerônimo? Quando a sociedade sabe que tem juízes que podem suprir qualquer omissão de seus representantes eleitos, como são os deputados e os senadores, isso gera uma certa dependência e acomodação. Isso pode fragilizar a democracia. Em que sentido? Quando as pessoas sabem que não tem a quem recorrer quando o seu parlamentar se omitir em relação a uma questão, o que é que eles vão fazer? Eles vão cobrar dos seus parlamentares, nas próximas eleições eles vão votar melhor e escolher melhores parlamentares, mas como eles sabem que podem recorrer a um juiz e o juiz suprir a falta desse seu parlamentar, eles não vão mais fazer, digamos assim, questão de pesquisar a vida de um cidadão antes de elegê-lo, porque no fundo quem vai decidir não são os representantes eleitos, e sim o Poder Judiciário. Então, a intervenção exagerada do Poder Judiciário em questões políticas pode fragilizar muito a democracia nesse sentido. Verdade. Eu vejo o seguinte, uma coisa que começa a me incomoda, estou sendo sincero, é a forma como vem sendo feito um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal por parte da sociedade, eu diria, na sua maioria. Essa que é a realidade. Me parece que há uma dissonância entre as expectativas da sociedade e as posições que vão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal. Eu tenho uma obra, eu acho que em 4 volumes, História do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você conhece essa obra. Não. História do Supremo Tribunal Federal. Meu caríssimo Hélio, você vê que grandes julgamentos, grandes ministros, no começo do século passado, Epitácio Pessoa, Orocimio Nonato, grandes nomes e tal. E você olha para hoje, com raras exceções, entendeu? Realmente me incomoda ele. Como é que você vê isso, meu amigo? Olha, Jerônimo, uma das questões... Mas que incomoda. É verdade. A composição do Supremo Tribunal Federal, de fato, nós tivemos ministros lendários, né, na história do judiciário brasileiro. Nós temos uma composição, hoje, atualmente, que, como você falou, em sua maioria são ministros extremamente capacitados, né, com a qualificação necessária para atuar. Na minha opinião, a grande questão hoje a se discutir no Supremo é, de fato, os limites de sua atuação, Jerônimo, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal, e não só o Supremo, mas, de um modo geral, os juízes do Brasil têm a tendência muito forte de, digamos assim, ir um pouquinho além dos limites
que a sua competência prevista na Constituição Federal permite. E Jerônimo, isso é um problema muito grave para a democracia, porque, como eu falei, desmotiva e desmobiliza a população, ou seja, eles não vão mais cobrar de seus representantes eleitos e sim do judiciário. E é um problema, de fato, que fortalece muito a juristocracia, como eu falo no meu livro, que é essa transferência mesmo de competência decisória para o Poder Judiciário, em detrimento das atribuições do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Eu ainda acredito que o fórum competente para tomar as principais decisões que afetam a vida de uma comunidade, de uma coletividade, a vida da nação, eu acredito ainda que o principal fórum de discussão e deliberação sobre esses temas ainda é o foro político, o Congresso Nacional, e se os deputados e senadores errarem, que o povo puna-os nas próximas eleições, deixando de elegê-los. Você é a favor ou contra a prisão logo após o julgamento na segunda instância? Jerônimo, eu sou a favor da prisão em segunda instância. Eu, assim, se você for fazer um estudo comparado com os países avançados, de democracia consolidada, claro. Países com respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais absolutos, que permite a prisão logo na primeira instância. Eu sou a favor logo na primeira, viu, velho? Pois é, Jerônimo, porque, olha, essa questão da presunção de inocência, ela merece uma reflexão mais aprofundada. Isso é uma ficção que se criou, um modismo. Eu vou dizer, você me permite, velho, você tem uma formação constitucionalista bastante brilhante, mas eu acho que há uns certos modismos que aqui no Brasil se implanta e passa a ser uma espécie de rei dos sete mares. Presunção de inocência, meu caríssimo, veja o caderno do inquérito policial, vamos ver as circunstâncias em que foi cometido o delito, etc, etc. Presunção de quê, meu amigo? Pois é, Jerônimo, e olha, uma presunção que ela vai ao limite, segundo o entendimento que se quer ressuscitar no Brasil. Ou seja, nós temos um sistema hoje recursal que englobam 4 instâncias, a primeira, a segunda, o STJ e o Supremo Tribunal Federal, e dentro de cada uma dessas instâncias existem recursos horizontais paralelos, quase que infindáveis, de modo, Jerônimo, que você hoje dizer que só vai prender alguém quando transitar em julgado a sentença penal condenatória, isso implica dizer o seguinte: você não vai prender ninguém que tenha um mínimo de condição financeira que consiga pagar um bom advogado, porque simplesmente ele consegue perpetuar a tramitação do processo dele. Então, eu acho que voltar ao entendimento anterior, no sentido da impossibilidade de prisão após a decisão condenatória em segunda instância, implica um recado muito, muito sério dado à sociedade de que cometer crime vale a pena, porque no Brasil, se você pode pagar um bom advogado, você, no fundo, fica impune, porque as instâncias recursais e os recursos são infindáveis, e, portanto, a sentença vai demorar, talvez, décadas para transitar em julgado. Vou dar um exemplo, quando do julgamento, do alongamento, né, do julgamento, a sequência do julgamento, sobre esse tema tão envolvente, tão importante para a sociedade, o ministro Barroso, não sei se você viu, ele pegou como exemplo um processo que ia ser julgado naquela sessão, depois do debate, ia ser julgado. Ele disse: olha, nós vamos julgar daqui a pouco um embargo de declaração, um pedido declaratório de um homicídio que foi perpetrado em 1991. Quer dizer, eu estava vendo aquilo me deu uma tristeza tão grande. Quer dizer, 1991. E aquilo, cá para nós, aquilo quem perde um ente querido e vê uma realidade dessa, ele diz: não vou, se tiver disposição, mas vou esperar não, mesmo vou resolver esse problema. É um estímulo, Jerônimo, é um estímulo, porque se você sabe que você vai ter o direito de recorrer em liberdade até uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, percorrer todas as instâncias possíveis, você sabe que no fundo você pode matar alguém e ficar impune, porque você pode provocar a existência da prescrição com infindáveis recursos. É uma pena, eu ainda confio muito na decisão do Supremo Tribunal Federal
E, assim, estou muito Vamos esperançoso aguardar. que ele não reverta essa situação e mantenha a prisão após a condenação em segunda instância. Eu, pelo menos, eu já determinei o encarceramento de um homicida após o julgamento do júri. Pois é, Jerônimo, a soberania dos vereditos. O advogado disse, mas a jurisprudência é nesse sentido. Eu digo, também existe jurisprudência no outro sentido. E eu vou me albergar nessa, e o indivíduo saiu de lá encarcerado. E no tribunal do júri é Eu ainda me lembro mais... que o pai dele chegou e disse, doutor, o que é que eu vou dizer à mãe dele em casa? Eu digo, diga que ele já está na penitenciária. Mas, meu caro Hélio, você esteve recentemente na Inglaterra. Interessante que eu não lhe vi e perguntei, onde é que anda o nosso Hélio? Está na Inglaterra. Você passou lá 3 meses? 3 meses. 3 meses. Hélio, o que é que você foi fazer lá naquela terra tão bonita, rapaz? É verdade, Jerônimo. Fui primeiro aprofundar um pouco os conhecimentos na minha área, fui estudar um pouco mais e aproveitar para escrever com mais tranquilidade, com pesquisas mais aprofundadas sobre a minha tese de doutorado, né, Jerônimo? Porque nós temos, nosso sistema tem uma parte da minha tese em que eu faço essa comparação entre o sistema da civil law, que é o nosso caso, que a maioria dos países ocidentais adotam, que é um sistema mais codificado, baseado no direito legislado, e também o sistema da common law. Ficou em Londres mesmo, né? É, e o sistema da common law, que é um direito mais costumeiro, baseado na jurisprudência, muito mais na jurisprudência, nas decisões judiciais e nos precedentes, do que na própria lei. Então, são sistemas diferentes. Conseguiu andar bem em Londres, no metrô? Ah, muito bem, né, Jerônimo? Porque quando eu estive lá, eu vi que no metrô existe ingleses, quer dizer, existem servidores, né, ingleses, para ensinar aos ingleses que trem que ele deve pegar, né? Porque é verdade. São 474 quilômetros de metrô. Se você quiser comparar São Paulo, né, com Londres, São Paulo tem 78 quilômetros de metrô, 78. Lá tem 474 quilômetros. Eu acho que é um dos principais meios de transportes em Londres. É o você metrô. andou bem ali, né? Andei bem, Jerônimo, até porque hoje isso foi muito facilitado. Porque tem os aplicativos para celular que dizem tudo, qual é a estação que você tem que pegar, qual é o ponto que você tem que descer. Então, isso tem facilitado muito atualmente com os aplicativos de celular. Outra coisa, lá em Londres, por exemplo, qual é, eu vou dizer a experiência que eu tive, qual é o receio que você tem de estar no telefone falando e um vagabundo passar e tomar seu telefone? Jerônimo, eu acho que é praticamente impossível. Pois é, rapaz. Lá, de fato, uma segurança uma máquina fotográfica. Você pode andar com seu celular na rua, você pode atender telefone na rua, que você não corre risco de ser assaltado. Ô Hélio, só para a gente encerrar aqui o nosso programa, já fui avisado que está chegando ao final. Você talvez não tenha a veia histórica que eu tenho. Você esteve ali na Catedral de São Paulo? Sim, estive. Você esteve na cripta? Sim. Pois é, rapaz. É porque os ingleses são tão conscientes, né? Eu estou dizendo isso porque eu ando atrás de um herói brasileiro, para eu poder tê-lo comigo. Aí me volto para Tiradentes, aí vou a Marechal Deodoro. Não tem aquele calor que tem, por exemplo, você viu ali embaixo da cripta, estão os 2 maiores heróis da Inglaterra, estão naquela cripta, inclusive próximo assim, né? Que é o almirante Horácio Nelson, e pertinho está naquela batalha de Waterloo, não fugiu a memória agora. Famosíssima batalha de Waterloo, né? Que ele disse assim, mais triste do que perder uma batalha é ganhar uma batalha. Quer dizer, mesmo na vitória ele achava que era uma coisa triste. Porque a batalha em si poderia, não era dor, né? Sempre trazia dor e sofrimento, né? É o almirante Nelson e o... Bom, eu vou ficar devendo essa aos nossos telespectadores, mas está lá os mausoléus bonitos, né, rapaz? É verdade. E eu vi também muitas crianças, né? Nas 2 vezes que eu lá estive, eu vi muitas crianças. O negócio me chamou a atenção, né? Criancinhas de 5, 6 anos de idade, com os professores, né? Aquilo para mostrar, né, o almirante Nelson. Sim. A visita com as crianças, o ensinamento, né, é muito interessante. Aquilo é uma cultura que tem, inclusive, velho. Aquela parte da cidade de Londres que
digamos assim, a London City, né? Exatamente. Depois da ponte, é muito interessante. Foi toda reconstruída após aquele grande incêndio de 1666. A própria catedral. catedral. Né? Agora, e outra coisa, você vê que na catedral, quando você entra, tem uma pia batismal. Uhum. Do seu lado esquerdo, dependendo pelo pórtico que você entre. É aquilo ali. Isso aqui é a pia batismal, aonde foi batizado Winston Churchill. Quer dizer, lá eles gostam de cultivar os grandes homens, os grandes nomes, né? Aqui você... Vou pegar o Rio de Janeiro, você pega um poeta, coloca lá no estado, aí quebra, arranca os óculos. É um negócio tudo diferente. É incrível, né, Gerônimo? Meu caríssimo Hélio, muito importante conversar contigo. Eu sou um admirador seu, tenho a honra de privar da sua amizade e quero dizer que é sempre uma satisfação tê-lo por aqui. Quero deixá-lo à vontade para uma última mensagem para os nossos telespectadores e a gente encerra, por favor. Obrigado, Jerônimo. Eu quero encerrar apenas agradecendo o convite. Você sabe que eu tenho esse privilégio de ser seu amigo, privar da sua amizade. Para mim, você é um espelho para todos nós que estamos aí começando na magistratura, um grande magistrado que foi e que é. Então, meu amigo, sempre que você precisar de mim, estou à sua disposição e quero agradecer o seu telespectador por estar nos assistindo. Tenho certeza que sua audiência também nos honra. É uma audiência privilegiada e que, portanto, seus ouvintes, os seus telespectadores, melhor dizendo, são telespectadores qualificados e que, portanto, você merece essa audiência pelo trabalho que você tem feito e pela postura que você é como cidadão, como ser humano e como juiz. Muito obrigado, meu amigo. Meu caro Hélio, sucesso, minhas recomendações a Gisele, lá ao nosso Pedrinho, transmita esse abraço, um beijo nele e vamos em frente. Obrigado, meu amigo. Meus caros telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e já os convidando para o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.